Aleluia, glória ao teu santo nome, Senhor Deus. Pai eterno, soberano Deus, nos colocamos, Senhor Deus, na tua presença, pedindo perdão, Senhor Deus, pelos nossos pecados, ó Pai. O pecado, Senhor Deus, ocorrido nesse dia, porque nós, através de um pensamento, através de uma atitude, através de uma palavra, Senhor Deus, que entristeceu o teu coração, Pai. Nós pedimos perdão, Senhor, em nome de Jesus. Nós queremos te agradecer, Pai, pela tua fidelidade e a tua misericórdia, Senhor Deus, que nos deu vida nesse dia, Senhor Deus, e nos permitiu, Pai Celestial, mais essa noite aqui na tua presença, Pai, momento, Senhor Deus, momento oportuno, Senhor Deus, de adoração, Senhor, de te adorar, Senhor Deus, de te agradecer, de ser grato ao Senhor, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Nós queremos te pedir, Senhor Deus, que o Senhor nos ajuda, Pai, a nos concentrar, Senhor Deus, na presença santa do teu Espírito Santo nessa noite, Pai. Nos ajuda a concentrar, Senhor Deus, na mensagem da tua palavra nessa noite, Pai. No nome de Jesus Cristo, ó Pai. Que a unção, Senhor Deus, do teu Santo Espírito, ó Pai. Uma unção de alegria no meio da tua igreja, Senhor Deus. Uma unção de paz, uma unção, Pai, de comunhão nessa noite, Senhor Deus. No nome de Jesus Cristo, ó Pai. Tira da nossa mente, do nosso coração, Pai, tudo que ficou lá fora, Senhor Deus. No nome de Jesus Cristo, ó Deus. Toca mesmo em cada vida que já chegou até aqui, Senhor Deus. Em nome de Jesus, derrama, Senhor Deus, o teu refrigério, Pai, sobre as vidas que estão aqui, Senhor Deus. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Tenha liberdade, Espírito Santo de Deus nesse lugar. No nome de Jesus Cristo, ó Pai. Abençoe, Pai, o mensageiro da tua palavra. Abençoe, Senhor Deus, os teus filhos, os teus servos, Senhor Deus, que vão estar rendendo louvores ao Senhor, Pai. No nome santo do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Tenha liberdade nesse lugar, Senhor Deus. Ordena os teus anjos, Senhor Deus, no nosso meio, Pai. Do lado de fora desse templo, Senhor Deus. Pai, no nome de Jesus Cristo, ó Pai. Não tem nenhum sentido, Pai Celestial, estarmos aqui reunidos se a tua presença não estiver nesse lugar, Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, toma conta das nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Glórias a Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a razão, Ele é o motivo de nós estarmos aqui nessa noite. Foi Ele que nos deu esperança e Ele é a razão de toda a esperança do mundo. Em todas as histórias, em todos os contos, nós ouvimos falar de um Messias, de um Salvador, de um Libertador. O mundo clama por esse Libertador. O mundo ainda espera por esse Libertador. Aqueles que não conhecem Cristo Jesus ainda choram e têm esperança que um dia virá um homem, virá alguém que os libertará, que os salvará do império das trevas ou da opressão, de alguma coisa. Todos clamam por esse Cristo, esse Messias, esse Salvador. Mas nessa noite, nós o conhecemos. Nessa noite nós viemos aqui porque nós o vimos. Mas Ele nos encontrou primeiro. Ele se ofereceu em primeiro lugar. Ele se deu em primeiro lugar. E Ele nos convida e Ele nos chama a fazer a mesma coisa. Que nós sejamos como Cristo Jesus. Que possamos ser referência para esse mundo. Que esse mundo conheça Cristo através das nossas vidas. Que você seja transformado nessa noite aqui pelo poder do Espírito Santo. Que eu seja transformado aqui nessa noite pelo poder do Espírito Santo. O Senhor é o nosso alvo. É o que nós queremos atingir. É o nosso objetivo. Glórias a esse Cristo. Louvado seja o Senhor, Deus. Que a nossa mente e o nosso coração estejam ligados a Ti, ó Pai. E os nossos olhos fixos, ó Deus, no autor e consumador da nossa fé. Jesus Cristo, o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Estou subindo para um lugar mais alto. Eu já queimei as pontes com o passado. Em meus olhos vejo o futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter.
sozinho, Cristo vive em mim, e os meus pés estão no caminho, estão no caminho, e dessa estrada eu não me desvio nunca mais, estou firme, eu não me desvio nunca mais, vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter, meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo, vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter, meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Olhe para o Senhor Jesus, creia no Senhor Jesus, tenha esperança em Cristo Jesus. Louvado seja, Pai. Vou avançar, eu vou crescer, Ninguém vai me deter. meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, Ninguém vai me deter. meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Louvado seja. Que essa seja a verdade nas nossas vidas. Que realmente Cristo Jesus seja o nosso objetivo nessa terra. Sermos como Ele, parecidos com Ele, para que a glória do Senhor se revele sobre nós. Louvado seja Deus. Obrigado, Senhor. Maravilhosa graça é essa, Deus. Derramou sobre as nossas vidas o Teu amor, ó Pai, que nos fez Te conhecer, ó Deus, que nos fez olhar para Ti, ó Deus, os nossos olhos contemplados na Tua face. Graça essa que nos aproximou, Pai, da Tua presença, através da cruz de Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor, amado. Quem é esse Deus? Quem é o Senhor? Quem é esse Deus tão gracioso, cheio de misericórdia? Quem é esse Deus? Quem é esse Senhor? Oh, Pai, a resposta está em Cristo Jesus. Louvado seja Jesus. Louvado seja. Quem vence em nós todo o pecado, que amor transforma da nova vida, o Rei da glória, Filho de Deus Jesus. Quem toca a terra com santidade, quem enche a vida de temor santo, o Rei da glória, Filho de Deus Jesus. Incrível graça é, amor que não tem fim, o meu lugar tomou, levou a minha cruz e a vida entregou, e liberdade deu. Jesus, eu canto, tudo Tu és pra mim. Quem do caos traz vida e ordem, quem faz do órfão um filho amado, o Rei da glória, Filho de Deus
graça é amor que não tem fim. O meu lugar tomou, levou a minha cruz, sua vida entregou e liberdade deu. Jesus, eu canto, tudo tu és pra mim. Glórias a ti, ó Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Digno, digno é o Senhor, ó Pai. Digno é o Senhor Jesus, Cordeiro que a morte conquistou. Digno é o Senhor Jesus, Cordeiro que a morte conquistou. Digno é o Senhor Jesus, Cordeiro que a morte conquistou. Digno é o Senhor Jesus, digno, digno, digno. Incrível graça é amor que não tem fim. O meu lugar tomou, levou a minha cruz, sua vida entregou e liberdade deu. Jesus, eu canto, tudo tu és pra mim. Essa é a mensagem que deixa muitos homens loucos. Essa é a mensagem que perturba muitos sábios. Essa é a mensagem da cruz. Que outro rei deixa a glória, que outro rei deixa a glória, que outro rei deixa o trono, que outro rei deixa o trono do céu e vem para morrer. Só existe um, somente um. Incrível graça é amor que não tem fim. O meu lugar tomou, levou a minha cruz, sua vida entregou e liberdade deu. Jesus, eu canto, tudo tu és pra mim. Incrível graça é amor que não tem fim. O meu lugar tomou, levou a minha cruz, sua vida entregou e liberdade deu. Jesus, eu canto, tudo tu és pra mim. 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 Glórias a ti, Senhor. Glórias a ti, Senhor. Não há palavras, a Deus, para descrever, Senhor, tão grande amor, ó Pai. Que nós podemos fazer, Senhor, é prestar diante de ti, Senhor, toda a honra, todo o louvor e toda a glória. O Senhor é digno, só o Senhor é digno, Deus. Louvado seja Deus. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor, Deus.
ser exaltado, ser glorificado, ser adorado, Deus. Quem é esse Rei da glória? Outro igual não haverá. Quem é esse Rei tão santo?
honra e toda a glória, Senhor. Somente a Ti, ó Deus. Somente a Ti, Senhor. Toda a honra e toda a glória sejam dados a Ti, Senhor Jesus. Que o Teu povo nessa noite, ó Pai, entenda, reconheça e compreenda quão profundo amor é esse, ó Deus. Sejamos tomados de temor aqui, de vergonha, de constrangimento, ó Deus, na Tua presença, Senhor. Senhor, que adianta, Pai, chorarmos, ó Deus, se não formos transformados, ó Pai. Que adianta gritarmos o Teu santo nome se o Teu Espírito não vier e não nos transformar, Senhor. Do que adianta o sofrimento dessa terra se não for para a glória do Senhor, ó Pai. Então, Senhor, se for para sofrermos, nos faça sofrer pelo Teu santo nome, ó Pai. Se for para chorarmos, nos faça chorar, Senhor, por Ti, ó Pai. Oh, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, coloca em nós esse desejo, ó Deus, de viver dia após dia, Senhor, honrando e glorificando somente o Senhor, ó Pai, porque só Tu és digno de honra e de glória. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus poderoso. Esse sim é o Deus poderoso. Esse sim é o Deus digno de honra, de glória e de todo louvor. Esse sim é o Deus que venceu a morte, venceu o inferno e veio para nos resgatar. Ressuscitou, a primícia de todas as coisas, Jesus Cristo. Assim como Ele, nós também seremos um dia. Em nome de Jesus, mantenhamos a nossa fé e a nossa esperança nele. O nosso Deus glorioso, santo, santo. Nós viemos aqui nessa noite, Deus, nos colocar diante de Ti, Senhor. Reconhecer que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é digno. Que só em Ti nós temos vida, só em Ti nós temos esperança. Não há esperança em nenhum outro lugar, ó Pai. Para onde mais nós iremos, ó Deus, onde mais nos encontraremos, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Onde nós nos encontraremos descanso, ó Deus, para as nossas almas, se só o Senhor nos chama, ó Deus, para sermos, ó Deus, acalmados por Ti, recebidos pelo Teu braço, amados pelo Senhor. Ó Senhor Deus, vem com Tua vida sobre nós, ó Pai. Vem com Tua vida sobre nós, ó Deus. Tua graça é tudo para mim. Em Tua palavra eu posso crer. Espero em Ti, renova-me pelo Teu Espírito. Em mim, que ao meu viver, em Tua palavra poder, restauração e redenção, liberdade encontro em Ti, e eu me prostro aos Teus pés. Eu me prostro aos Teus pés, e aqui Te adorarei. Eu Te adorarei, meu Senhor. Jesus, Sua vida todos ofertou, morrendo na cruz se entregou.
ao Senhor nessa noite. E seja salvo. Eu me prostro aos seus pés. Eu me prostro aos teus pés. E aqui te adorarei. Sua vida todos ofertou, morrendo na cruz se entregou. Grande é o amor que derramou. Este é o nosso Deus. A morte venceu, ressuscitou. É digno pra sempre do louvor. Sendo se fez, mesmo sendo rei. Este é o nosso Deus. Sua vida entregou. Sua vida Deus ofertou. Ele entregou. De bom grado ele se entregou. Ele não foi forçado a isso. Ele se entregou por amor. Amor derramado sobre as nossas vidas. Amor, infinito amor. Poderoso amor. E ele não só morreu. Ele não só morreu, mas venceu a morte, o inferno, e tomou para si a autoridade. Oh morte, onde está a sua força? Oh morte, onde está o seu galardão? Cristo Jesus é o Todo-Poderoso. Oh Senhor, oh aleluia. Sua vida todos ofertou, morrendo na cruz se entregou. Grande é o amor que derramou. Esse é o nosso Deus. A morte venceu, ressuscitou. É digno pra sempre do louvor. Sendo se fez, mesmo sendo rei. Este é o nosso Deus. E o que nos resta, ó Pai? O que nos resta? Eu me prostro aos teus pés. Eu me prostro aos teus pés. E aqui te adorarei. Se disponha a adorá-lo nessa noite. Se prostre diante desse Rei. Se prostre diante desse Senhor. Sirva esse Cristo Todo-Poderoso, cheio de amor. Eu me Prostro aos teus pés. E aqui te adorarei. Te adoraremos aqui nessa noite, ó Pai. Todo o nosso coração, toda a nossa mente, todas as nossas forças, ó Pai. Te adoraremos aqui nessa noite, ó Deus. Ser glorificado, exaltado no meio do teu povo, Senhor. Ser adorado, Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Semana passada estava mais frio, hoje está mais quente. Mas Deus está no comando de todas as coisas. Meus irmãos, eu queria te convidar a abrir sua Bíblia. Deixa eu saber se tem visitante primeira vez aqui. Alguém entrou nesse templo pela primeira vez? Primeira vez aqui? Deus abençoe. Vai ganhar uma lembrança aí
Meus irmãos, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9. Mateus 9, versículo também 9. Diz a palavra do Senhor: partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos te louvar porque a tua graça nos alcançou. Nós não temos mérito nenhum na tua salvação, o Senhor resolveu nos salvar, e nós queremos ser gratos ao Senhor, ofertando esse culto de adoração ao teu santo nome. Senhor Deus, nós reconhecemos o sacrifício de Jesus na cruz como a única opção para um homem sair da condenação e reconciliar-se com Deus. Não há outro nome pelo qual devemos ser salvos a não ser o nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, que a nossa vida possa refletir isso, Senhor Deus. Nós temos pecado nos nossos testemunhos, no nosso viver, e não temos mostrado através do nosso viver Cristo Jesus. E nós queremos que a tua palavra venha completar a obra em nós, Senhor Deus, para que nós nos tornemos mais parecidos com Cristo, para que nós levemos a sério, Senhor Deus, essa confissão de fé em Cristo Jesus, para que as nossas vidas sejam modelos lá fora, para que outras pessoas possam desejar a Cristo Jesus. Toca nos corações essa noite, o Senhor conhece cada um dos corações aqui, Senhor Deus. O Senhor conhece as necessidades mais profundas desse coração, e o Senhor pode tratar de maneira especial cada uma dessas pessoas aqui hoje. No nome de Jesus Cristo. Que toda cilada do inferno, todo dardo flamejante do inferno caia por terra, no nome do Senhor Jesus. Que não venha ser roubada a paz, nem a atenção, que os problemas possam ser deixados lá fora, que amanhã nós vamos mexer com eles, mas que hoje seja a prioridade de todos que entraram aqui. Te bendizer, te louvar, te adorar e receber da tua ministração. Nós somos carentes dela, Senhor Deus, nós precisamos dela, e nós suplicamos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, muitas vezes nós nos tornamos tão crentes, ou pelo menos pensamos que nos tornamos tão crentes, que nós esquecemos que existem pessoas que precisam do Evangelho da Graça. De repente nós achamos que nós somos bastante bons, e as pessoas que estão lá fora estão perdidas, e nós temos uma espécie de dó delas. O Senhor não te chamou para ser bom, bom é Deus. O Senhor não te chamou para ter dó das pessoas, o Senhor te chamou para ter compaixão das pessoas. Então, de vez em quando, a gente fica tanto no meio dos nossos próprios irmãos da fé, que nós perdemos oportunidades preciosas de ir e anunciar Cristo Jesus aos perdidos. Muitas vezes nós não queremos estar no meio, porque nós vamos pensar, olha, eles vão dizer que nós estamos mundanos. Mas que diferença nós podemos fazer, sendo luz, se não chegarmos às trevas? Que diferença pode fazer a luz se ela for colocada debaixo do alqueire, ou for colocada debaixo da cama? Se nós somos luz, nós fomos chamados para colocar no pedestal, para que traga luz ao ambiente. Se nós estamos assim, como nós dizemos, tão cheios do Espírito Santo, nós precisamos transbordar
e atingir as pessoas que estão ao nosso lado com a mensagem da cruz, para que elas possam querer de Deus. Muitas vezes nós caímos no erro de nos acharmos tão justos que as pessoas não merecem a nossa companhia. Isso é um grande erro que muitas vezes eu cometo, e eu quero abrir o coração aqui com a igreja. Deus ministrou muito no meu coração essa semana sobre amar o perdido a tal ponto de ir até o perdido, a tal ponto de talvez tomar uma refeição com ele e mostrar, através de uma nova postura, que o Senhor é bom. Muitas vezes nós somos convidados pelos nossos parentes que ainda não têm Jesus a sentar à mesa com eles, e nós falamos: eu não posso sentar à mesa porque ele é um pagão. Eu não posso sentar à mesa se eu for fazer o que ele faz. Mas eu preciso sentar à mesa para dizer quem é o meu Deus, o quanto o meu Deus é valoroso. E essa semana Deus me tratou muito nisso, porque às vezes nós vamos nos tornando, ou querendo nos tornar quase que um puritano, não é verdade ou não? A gente só quer ficar com um crente, e é muito bom ficar com um crente mesmo, é muito bom, é muito preciosa essa comunhão, e a palavra do Senhor, no Salmo 133, ela relata como é agradável e preciosa essa comunhão dos irmãos. Não podemos perder isso, mas não podemos deixar de avançar. Jesus, ele caminhava. Há 2 semanas atrás, nós vimos que Jesus pede para que eles passem para o outro lado. Jesus repousou no barco, e veio uma grande tempestade, os discípulos ficaram apavorados, achando que iam naufragar, e acordaram Jesus dizendo: Senhor, o Senhor não vê que o negócio está acontecendo aqui? O Senhor está aí dormindo. Jesus então diz: homens de pouca fé, tempestade acalma. A tempestade acalmou. Qual que era o objetivo de Jesus de atravessar para outra margem? Havia um homem endemoniado, um homem que estava totalmente fora do juízo, um homem que feria a si mesmo e que morava nos sepulcros, um homem que precisava da graça. E o Senhor tinha o objetivo de atravessar o mar, de enfrentar a tempestade. Uma alma preciosa. Você nota que o Senhor te salvou? Você nota o quão precioso você é para Ele, onde você estava? Reflita, traga a sua memória lá atrás, de onde o Senhor Jesus te tirou. Você não era merecedor e nem eu. Muitos olhavam para mim e falavam: esse rapaz nasceu na igreja, mas esse vai para o inferno, porque ele não tem jeito. Muitas pessoas falaram certamente isso para mim, mas Jesus me amou, e Ele foi até mim com a sua graça. E Jesus foi até você, que é salvo pela sua graça. Meus irmãos, eu queria aprender algumas coisas sobre a graça e o pecador. Eu queria que esse texto me colocasse uma paixão pelo perdido. Eu queria que esse texto me colocasse no lugar que eu devo estar, que é aos pés de Cristo Jesus. Eu queria que esse texto me mostrasse quem eu sou sem Cristo. Um depravado, miserável e condenado ao inferno. E esse texto me mostrou justamente isso. E eu quero compartilhar com os irmãos. A primeira coisa que eu aprendo é que Jesus, ele vai ao pecador. Meus irmãos, muitas vezes nós abrimos um trabalho, escrevemos o título de uma igreja, abrimos as portas e falamos: o povo tem que vir até nós. Acontece de pessoas passarem, entrarem e se converterem? Acontece. Mas normalmente é nós que temos que sair desse templo e ir às pessoas com a boa notícia, que é o Evangelho da Graça. Nós notamos que Jesus, ele não tinha uma parada, mas ele caminhava. Nós notávamos que os judeus não se davam com os samaritanos, e normalmente eles atravessavam por fora de Samaria, mas Jesus resolve atravessar pelo meio de Samaria, porque havia ali uma mulher adúltera, uma mulher que havia tido 5 maridos, e agora estava amigada com um homem que não era seu marido, e era alvo do amor desse Deus. Então Jesus vai até essa pecadora, e Jesus vai até ela dizendo: eu tenho uma água que, se você beber, jamais você terá sede. Eu tenho aquilo que você precisa. A princípio ela não entendeu quem era Jesus.
Mas quando Jesus diz tudo sobre a vida dela, então ela falou: olha, este é realmente um profeta. E diz a palavra que ela deixa seu cântaro e vai até as outras pessoas da sua vila. E diz que havia ali um verdadeiro profeta, e as pessoas, pelo que aquela mulher disse, eles vieram até Cristo Jesus. Chegando lá, eles ouviram a ministração de Cristo Jesus, e diz a palavra, agora já não era por o que a mulher dizia, mas por verem Cristo Jesus. E muitos ali se converteram ao Senhor Jesus, porque Jesus vai ao pecador. Jesus foi a mim. Eu estava muito bem dentro de uma denominação, eu estava lá na crista da onda, como diz, eu usava um terno bacana, todo mundo achava que eu era crente, eu era o primeiro a sair, o primeiro a chegar, o último a sair, mas eu não tinha Jesus, e a misericórdia me alcançou. Jesus foi a mim, Jesus foi a você. E você que entrou aqui e não é salvo, Jesus está aqui. E a palavra dele pode transformar a sua vida. Eu queria que você prestasse muita atenção nisso. Você reconhece o amor de Jesus? Você reconhece a graça de Jesus? Quando ele vai até uma alma preciosa? Você sente alguma coisa em saber que Jesus vai ao pecador? Você tem um despertar ao ler a palavra e notar o amor de Cristo Jesus por uma vida? A segunda coisa que eu aprendo aqui, Jesus chama o pecador. Havia ali um homem que era considerado pelos judeus como traidor, um homem que cobrava impostos, ele trabalhava a serviço de Roma, ele era considerado um traidor dos judeus. E normalmente eles cobravam além do que era para cobrar, eles cobravam a mais do que era para cobrar. E este homem estava fazendo o que ele sabia fazer, o que ele gostava de fazer, e o que ele tinha prazer em fazer, que era juntar o dinheiro dos impostos. E Jesus, então, chama o pecador. Olha que maravilha. Jesus não chamou um homem bonzinho, bonitinho, bacana. Jesus chamou um traidor dos judeus. Jesus chamou um homem que estava cheio de defeitos, cheio de cobiça pelo dinheiro, cheio de amor, de avareza pelo dinheiro. Jesus, ele chama o pecador. Olha o que diz a palavra aqui: disse-lhe, segue-me. Viu um homem chamado Mateus, aonde? Na coletoria, e disse-lhe, segue-me. Meus irmãos, muitas pessoas, elas compreendem quem é Cristo Jesus, elas têm a salvação em Cristo Jesus, mas elas não decolam. Elas não decolam. Elas não decolam porque elas falam, mas eu não sou digno de pregar o Evangelho. Eu tenho uma notícia para você, eu também não. Quem é digno é Cristo, e nós somos dignos nele. Eu não sou digno de dar o testemunho da minha conversão, a não ser que Ele conceda essa honra, essa graça, esse privilégio. E as pessoas ficam falando, mas eu não sei quando. Aproveita o dia de hoje, fale de Cristo Jesus. Aproveite o tempo agora, fale de Cristo Jesus. Meus irmãos, Jesus, se te salva, Ele te chama. Ele te chama com um propósito, para que você vá, para que você frutifique, para que você faça diferença, para que você anuncie. Ele te chama com um projeto, Ele te chama com uma missão, Ele te chama com uma comissão, um comissionamento, para você ir. Eu quero dizer a você, você já sentiu o chamado do Senhor? Uma vez me perguntaram, como que é o chamado do Senhor? Eu falei, não sei, Ele queima na gente, tão bom. Você começa a largar tudo que era prioridade. Os caras começam a te ligar e falar assim, você é louco, rapaz, você vai largar a tua profissão agora que você está com tudo arrumado, você vai largar, você é louco. Aí o outro liga e fala, rapaz, você não pode largar, você vai fazer falta. Eu prefiro fazer falta ali, de que estar em falta com Deus aqui. O negócio é bom, você sente o toque do Senhor na sua vida, você sente paixão, você sente amor, sente desejo. A terceira coisa que eu entendo aqui por esse texto, é que Jesus perdoa o pecador.
Meus irmãos, se nós olhássemos para aquele homem, nós deveríamos falar: Jesus está louco. Ele chamou a escória, ele chamou um homem que não é benquisto, ele chamou um homem que é avarento, um homem que é ganancioso, um homem que tem uma gula por dinheiro. E é interessante que Jesus salva o pecador, Jesus perdoa pecados. Muitas vezes nós encontramos com uma pessoa que nós conhecemos fora da realidade da palavra, e essa pessoa é transformada pela graça do Senhor, e essa pessoa chega para a gente e fala: olha, eu estou em Cristo também, e a princípio você dá aquela desconfiada, como deram comigo vários deles, mas quando você começa a conversar com aquela pessoa, você vê que tudo mudou na vida dela, porque foi uma obra que o Senhor fez. Olha o que diz a palavra em Colossenses capítulo 12, vamos lá, a Colossenses capítulo 2, desculpa, versículo 12, Colossenses 2, olha a situação nossa, até que Cristo nos encontre. Eu ia ler do 13 em diante, vamos ler do 13, Colossenses 2,13 diz a palavra do Senhor: e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Olha que maravilha, como é que nós estávamos? Mortos. Por quê? Pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. Havia na nossa sentença um escrito de dívida impagável. Pedro Nogueira fez isso, fez isso, fez isso. Eu não posso nem pensar em mostrar isso para vocês, vocês desanimam. Tal, é grande. Na polícia eles chamam de capivara, né? Aquela ficha. Eu não tinha como pagar disso, era impagável para o ser humano, o seu também era. Diz a palavra que o Senhor fez o quê? Vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Ele foi à cruz com o objetivo de pagar pelos nossos pecados. Ele foi o sacrifício aceitável a Deus pelo nosso pecado. Os pregos não foram nem de longe a dor maior de Jesus, mas os nossos pecados fizeram com que ele ficasse sozinho naquela cruz e recebesse a ira de Deus sobre ele. Interessante que quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós deveríamos ter isso em mente, que nós estávamos mortos e que ele nos deu vida e perdoou todos os nossos delitos. E nós deveríamos ter uma necessidade de celebrar, de trazer à memória o sacrifício de Jesus na cruz. Nós não poderíamos tratar isso de qualquer jeito, de qualquer maneira, porque é algo muito precioso, é algo muito maravilhoso. E ele cancelou o escrito de dívida. Quando um homem era crucificado, ficava sobre a cabeça dele o escrito de dívida, porque ele estava sendo morto. E Jesus, então, ele cravou o nosso escrito de dívida na cruz do Calvário. Todo o nosso pecado estava sobre ele, e ele removeu inteiramente. Sabe o que ele fez com isso? Olha o que diz no versículo 15: despojou os principados e as potestades publicamente e os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. A cruz para muitos é vergonha, é uma morte vergonhosa, mas para o cristão é a única solução. É o triunfo de Jesus Cristo sobre o pecado, sobre o inferno, sobre Satanás e seus anjos. É a vergonha de Satanás, é Jesus naquela cruz. E as pessoas, como disse o irmão na sua ministração, não compreendem isso até hoje. E é interessante que em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 2, tem um texto muito forte também, que nos traz à memória esse grande amor de Jesus,
na cruz do Calvário, e o objetivo que deveria ser a nossa pregação. Diz a palavra do Senhor em 1 Coríntios 2:2: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Meus irmãos, por que as igrejas não pregam a Cristo hoje? Por que as igrejas não têm uma única mensagem, que é Jesus Cristo, o centro da nossa salvação? O único caminho, única verdade, única vida. Essa é a pregação de Paulo. Paulo diz, eu não quero saber, eu quero saber de Jesus crucificado. Eu não tenho outra mensagem, a minha mensagem é esta: Jesus morreu por nós pecadores. E Paulo, entendendo isso, ele diz, do qual eu sou o mais pecador. A cruz faz isso com você. A cruz mostra quem é você. A cruz mostra que Jesus é santo e perfeito e morreu no seu lugar, e você, impuro, miserável, depravado moralmente, está vivo por essa misericórdia, por essa graça. Então eu queria que você pensasse muito bem. Não há nada a ser dito ao pecador senão Cristo Jesus crucificado para reconciliar o pecador com Deus Santo e Poderoso. Pregue Cristo Jesus. Quarto, Jesus transforma o pecador. Meus irmãos, qual foi o posicionamento desse homem? Ele levantou e seguiu a Cristo. Você acha que um homem apaixonado por dinheiro segue a Cristo? Não, a não ser que houver o quê? Uma ministração muito forte da salvação no coração de um homem. Este homem, então, ele é transformado pelo Senhor, ele é regenerado. E a regeneração é um ato que só Deus pode praticar, no qual Ele renova o coração humano. Meus irmãos, nós cantamos um louvor que chama Renova. Será que é uma verdade na nossa vida, ou será que quando a gente sai, a gente faz as mesmas coisas? A gente vive pedindo para o Senhor nos renovar. A gente vive pedindo para Ele trabalhar o nosso coração e modelar o nosso coração, segundo a palavra. Mas será que é verdade? Será que é isso mesmo? Quando Jesus regenera um homem, Ele renova o coração do homem e faz esse homem reviver depois de estar morto. É uma obra que só o Espírito Santo pode fazer. Ele muda a disposição da nossa alma. Nós que tínhamos o desejo pelas coisas ilícitas, pelas coisas pecaminosas, pelas coisas que transgrediam a palavra do Senhor, agora nós temos o coração inclinado ao Senhor. Se somos verdadeiramente regenerados, a nossa inclinação não é mais para a carne, porque o Espírito Santo vive em nós, e Ele traz à nossa mente, Ele traz ao nosso coração esse desejo de viver para a glória do Senhor. Então o homem regenerado, o que ele tem? Ele experimenta a paz que excede o entendimento humano. Ele não está preocupado com quem vai ser o presidente em primeiro lugar na sua vida. Ele está preocupado em como agradar a Deus em primeiro lugar. Depois ele vai orar e Deus vai dar a direção, ele vai fazer o voto dele lá na frente. Ele tem o que mais? Ele tem uma alegria, que ela é indescritível, porque nós vivemos numa crise, nós vivemos num estado terrível. Nós vemos aí os nossos vizinhos avançando as fronteiras, porque não tem o que comer. Mas ainda há uma alegria nos nossos corações, não porque os nossos vizinhos não têm o que comer, mas porque Deus é a nossa alegria. Então nós podemos até fazer alguma coisa pelos nossos vizinhos. Nós temos uma convicção de que tudo que nós fizermos agora deve ser para a glória do Senhor. Está convicto? Está convicto isso? Eu quero estar no tempo de adoração, eu quero estar diante da palavra do Senhor, eu quero estar de joelhos em oração, eu quero dar um bom testemunho, eu quero estar com a vida voltada para a eternidade. E é interessante que Deus nos dá também um propósito. Nós que andávamos aí, vamos dizer, cambaleantes, de um lado ao outro, agora nós temos um propósito: honrar e glorificar o nome do Senhor em primeiro lugar. E todas as coisas nós sabemos que o Senhor acrescenta na medida dEle, do tempo dEle e para a glória dEle. Então as coisas dessa terra não são a nossa primeira necessidade, mas nós temos um propósito: louvar ao Senhor em todas as nossas ações.
Este é um homem regenerado, esta é uma mulher regenerada. E por último, nessa regeneração, nós temos desejo de Deus. Meus irmãos, muitas vezes você se acha frágil. Que bom que você se acha frágil. Busque a Deus. Peça para Ele te dar mais desejo dEle, para que você entre na palavra do Senhor, e que você se deleite nela. Hoje cedo nós terminamos um estudo sobre o sofrimento de Cristo, segunda parte que nós fizemos hoje. E nós vimos por o que Jesus passou, pelos nossos pecados, pelo amor que Ele tinha para conosco, por saber que Ele era a única solução para nós pecadores. Ele sofreu por nossa causa. E é interessante que o convite do Evangelho é justamente esse, é sofrer por Cristo. Esse Evangelho de paz e amor que eles estão pregando aí, eu não sei de onde eles tiraram, estão pregando promessas aqui do Velho Testamento e dizendo que nós vamos pisar numa terra que mana leite e mel. Essa terra já foi entregue a Josué. Nós temos uma terra para pisar, se chama Nova Jerusalém, Jerusalém Celestial. É lá que nós vamos pisar, se nós formos achados nele. Meus irmãos, quinto que eu aprendo aqui, Jesus usa o pecador. É interessante que esse homem agora, ele segue a Jesus, ele encontra em Jesus uma alegria que ele jamais teve no dinheiro que ele ganhava, na coletoria que ele tinha, no prestígio que ele tinha com Roma. Este homem agora, ele dá um banquete. Ele dá um banquete e nesse banquete, ele convida os seus amigos. E é interessante que Jesus começa a usar esse homem já com o id. Ele foi e preparou um banquete. E ele chamou os amigos dele. Quem eram os amigos dele? O povo do mundo. Aqueles homens e mulheres que, se nós não estivermos em Cristo, nós olharíamos para ele e falaríamos assim: miseráveis, pecadores, estão todos destituídos realmente da glória de Deus. Não há chance para esses homens. Mas é interessante que ele queria mostrar o que houve na vida dele. Versículo 10. E sucedeu que, estando ele em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Meus irmãos, ele era amigo de publicanos, ele vivia o pecado, ele tinha amigos de pecadores. E diz a palavra que aqueles homens vieram para tomar a refeição com eles. Eu creio que a alegria de Mateus era tão grande, que ele ia anunciar que ele não seria mais cobrador de impostos, que ele ia anunciar que agora ele ia seguir Jesus. Imaginem isso, que contraste para a mente humana, como aqueles homens iriam ficar ao receber essa notícia. Mas por outro lado, ele queria compartilhar as maravilhas do Senhor, ele queria compartilhar o que o Senhor tinha feito na vida dele. Ele estava cheio de alegria em Cristo Jesus, uma paz que ele experimentou. Talvez ele não conseguia nem dormir de noite pela preocupação com o seu dinheiro. Agora ele está alegre e quer compartilhar isso com as pessoas. Ele quer se deleitar no projeto de Deus. Ele tinha uma nova ambição, e essa ambição era estar submisso àquele que o chamara. Vocês acham que nós temos essa alegria aqui de Mateus? Você tem vivido essa alegria como Mateus viveu aqui? Você tem paciência de falar para o perdido que há um Jesus que pode mudar a realidade da vida dele? Você tem amor de chegar para um perdido, preparar uma refeição e fazer um projeto de evangelização naquele almoço? Você tem o prazer e a alegria de convidar uma pessoa que não tenha Jesus e que te fez muito mal para tomar uma refeição na sua casa, para que você possa anunciar Cristo Jesus a ela? Ou você fica na casa de crente, comendo com crente, fazendo festinha com crente, todo mundo crente, e falando umas bobagens lá? Porque normalmente é isso, junto com tanto de crente, e fica lá fazendo coisa, né? E tal, e ninguém vai ao perdido.
E se entrar um perdido lá, ele fica sem assunto, ele vai embora, porque crente fala das coisas da igreja, né? Não, na igreja, nós vamos assim, nós fizemos isso, nós cantamos isso, nós fizemos... Não tem nem assunto, por quê? Porque não tem alegria da salvação. Este homem agora, ele é usado para fazer o nome do Senhor conhecido. E ele deve ter anunciado com certeza aquilo que lhe acontecera, como aquela mulher samaritana anunciou na sua vila o que lhe acontecera. Como foi a missão para aquele homem gadareno, cheio de demônios, quando ele estava sentado aos pés de Jesus, vestido em perfeito juízo, e ele falou: Senhor Jesus, eu quero ir contigo. O Senhor Jesus falou: não, vai e anuncia aos seus aquilo que Deus fez a você. Regeneração faz com que um pecador salvo seja usado. Agora eu aprendo aqui mais uma coisa, em sexto lugar. Jesus é o autor da graça e ele é extremamente incompreendido pelo perdido. Meus irmãos, a graça de Deus é a coisa mais incompreensível do universo. Olha o que disseram aqui os fariseus, versículo 11. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Tomar uma refeição não era algo tão simples assim. Eles se preparavam, eles se sentavam, eles tinham ali aqueles rituais todos, era um negócio demorado. Não era o fast food de hoje, que a gente vai ali no quilo, né? Cada um paga o seu. Miserável, né? Gente, tem hoje que a pessoa começa a namorar, racha a refeição com a namorada. Filha, não casa com esse cara não, você vai pedir esmola depois para 2. Você é um miserável. Racha IPTU, depois você vai ver PVA, tudo. Não deixa pegar esse defeito não. Homem é provedor. Então é o seguinte, a graça de Deus, ela é incompreendida. Por quê? Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus, ele vai ao pecador e o salva e traz alegria àquela casa. A graça é contrária à justiça própria. Aqueles fariseus falavam: não, mas Jesus sentado, ele tinha que estar sentado conosco, porque eu sou bom, porque nós vamos ao templo, porque nós vamos à oração da hora nona, porque nós vamos a tal lugar, porque nós damos dízimos e ofertas, porque nós fazemos. Isso se chama justiça própria. A graça não respeita a justiça própria, muito pelo contrário. A graça nos alcança, é um favor imerecido, não há mérito. Creio que é por essa razão. Ele tira de qualquer um de nós a possibilidade de mérito e de glória em nós. Toda glória é para Ele. A salvação é para Ele. Eu e você precisamos entender uma coisa: a nossa justiça é trapo de imundícia. A nossa justiça não é nada. Meus irmãos, a graça é contrária à justiça própria. Ela é o amor que nos alcançou sem merecermos. O mérito é de Cristo Jesus. O mérito é de Cristo Jesus. A graça é incompreensível para o homem sem Deus, os religiosos. Porque o agir da graça, ele dá toda a glória ao Senhor. E os religiosos, normalmente, eles querem a fama, eles querem o poder. Hoje, quando há uma cura, a turma corre e coloca no Facebook, na igreja tal, com o pastor tal. Agora já nem pastor, né? Já subiu de posição apóstolo, tripóstolo, paipóstolo, Jesus 2, vice-deus, não sei, tem um tanto de nome aí que eles colocam. Por quê? Eu não posso curar ninguém. Se Deus quiser, eu posso orar e Ele liberar a cura. E eu ser um instrumento que orou. Somente um instrumento. Nós não podemos nada. Eu e você não podemos nada se do céu não nos for concedido. Toda a glória é para o Senhor. O homem e o religioso principalmente não compreende isso. Quando Jesus sofreu naquela cruz e que ele disse: está consumado, e morreu, aquilo para a maioria para todos os fariseus que estavam ali, falou: aí ó, o Deus de vocês, o Jesus de vocês foi derrotado. Para os cristãos era glória. Ele cumpriu cabalmente aquilo que lhe foi proposto.
e Deus o exaltou sobremaneira. Na cruz, Deus foi exaltado. A graça é escandalosa para os que estão fora da salvação. Por quê? Porque a cruz é escândalo para os que se perdem. A cruz, ela é escândalo para aqueles que não estão no Senhor. Ela é loucura para aqueles que não estão no Senhor. Eu queria que você prestasse muita atenção. Preste muita atenção. Você tem problemas de acreditar na palavra? Você tem problemas de encontrar na palavra a única verdade? Então você tem um problema sério. 1 Coríntios 1,18 diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Quando as pessoas te olham de lado de fora e que não têm a salvação, eles dizem: vocês são habitolados. Mas quando nós estamos na palavra, nós falamos: nós temos o poder de Deus sobre as nossas vidas. O poder que nos resgatou, mesmo estando nós perdidos nos nossos delitos e nas nossas transgressões. Então, eu quero finalizar aqui com algumas afirmativas. Foi pela graça que Raabe, a prostituta, foi salva junto com sua família. De toda uma cidade, somente Raabe e a sua família foram salvos. Mas por que Deus resolveu salvar uma prostituta? Pela graça, Zaqueu, o publicano, foi alcançado. Zaqueu queria ter um encontro com Cristo, mas Cristo já tinha um encontro com Zaqueu. E antes de Zaqueu chamar a atenção de Cristo, Cristo chamou Zaqueu e disse: Zaqueu, desce, porque hoje me convém pousar na sua casa. E é interessante que Zaqueu é um que foi declarado salvo pelo próprio Cristo. Hoje houve salvação nessa casa. Eis aqui um filho de Abraão. A declaração da salvação foi feita pelo próprio Deus. Pela graça, Pedro, o intrépido, o sanguíneo, foi chamado para ser um dos 12 de Jesus. Aquele homem estava pescando. Aquele homem, ele tinha umas explosões muito interessantes. Mas o Senhor o atraiu com a sua graça. Pela graça, o pecador Saulo foi salvo quando pretendia, na sua viagem, perseguir, prender e consentir na morte de cristãos. Paulo não foi atrás da salvação. Jesus foi até Paulo e o salvou. Paulo queria sim, pelo que ele entendia que era amar a Deus, prender cristãos, chamados por ele de o caminho, maltratá-los. Diz a palavra que ele chegava a arrancar famílias todas dentro do seu lar, prendia e muitas vezes consentia na sua morte. E é interessante, tudo isso ele fazia em nome da fé. Mas esse Senhor Jesus, com a sua graça, o alcançou. A ponto de Ananias, o servo do Senhor, falar: Senhor, como eu vou impor as mãos sobre esse homem? Há rumores de que ele persegue e mata cristãos. Vai, porque ele para mim é um instrumento escolhido. E eu vou mostrar a ele, aí que a igreja não gosta, o quanto importa. Essa é a mensagem: sofrer pelo evangelho da graça, sofrer pelo meu nome. Você não foi chamado, meu irmão, para uma brincadeira. Você foi chamado para uma guerra contra principados e potestades. Os seus inimigos não são da carne, os seus inimigos são dos principados e potestades. Eu queria que você entendesse que evangelho é coisa séria, ser crente é coisa séria. Não é isso que eles estão pregando aí.
Pela graça, o carcereiro, quando estava pronto para tirar a sua própria vida, desesperado, achando que todos tinham saído da prisão e fugido, e ele teria que prestar contas ao seu Senhor, e certamente seria morto. Na hora, eu penso que ele pôs a espada contra ele, talvez ali, e já pensando na sua família que ele ia deixar, Paulo diz: não te faças nem o mal, porque todos estamos aqui. E diz a palavra que aquele homem pegou a luminária, diz que ele chegou trêmulo na cela, olhou, estavam todos ali, ele chamou Paulo para fora e falou: o que eu preciso fazer para que seja salvo? E a resposta foi: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Não é coloca dinheiro na fogueira santa, não é faz isso, não é vai a pé até a Aparecida, não é anda com cajado na beira da estrada, sobe de joelhos uma escada, não, suplica a Cristo, crê no Senhor Jesus e será salvo, apenas creia, não faça nada, não há justiça nas suas ações, você não pode ser salvo caminhando até uma cidade, você não pode ser salvo andando de joelho, você não pode ser salvo lendo a Bíblia 10 vezes por ano, você precisa ser salvo pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, quer dizer, a sua confiança é totalmente, inteiramente, somente em Cristo Jesus e na sua obra de salvação, creia no Evangelho da graça. Pela graça, o filho pródigo, depois de ter se deleitado nos prazeres da carne, de ter gastado toda a sua fortuna, ele desejava comer a lavagem dos porcos, ele desejava, porque talvez não pudesse, ele lembrou da sua casa e falou: olha, na casa de meu pai, até mesmo os seus empregados têm uma vida melhor que essa, eu vou chegar no meu pai e eu vou falar: deixa ser um dos seus serviçais. Diz a palavra que o pai o esperava de braços abertos, diz a palavra que o pai o abraçou, o pai não pediu para ele tomar banho, o pai não pediu para ele trocar roupa, primeiro o pai o abraçou e o recebeu. Havia um irmão fariseu dentro da casa que falou: meu pai, eu estou aqui há tanto tempo, eu vou nos cultos, eu faço isso, eu vou na escola bíblica, eu toco lá na igreja, tecladinho, dirijo um ônibus, faço um tanto de coisa, Senhor. Aí chega esse cara que estava perdido, que gastou tudo, e o Senhor o recebe e ainda manda matar o novilho cevado. Faltou misericórdia para o irmão, mas havia misericórdia no pai. Ele voltou, foi abraçado e recebido pelo pai. Foi pela graça que eu e você, que tivemos um encontro real com Cristo Jesus, fomos salvos. Estamos aqui nessa noite somente para adorar a Deus e não para buscar coisas, não para ser curado de coisas, não para ter dinheiro, não para ter carro, não para ter as coisas desse mundo, mas nós queremos dizer: muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. O Senhor é digno de louvor, de honra, de glória e de adoração. Foi pela graça que qualquer um dos heróis da fé que você lê na palavra foram salvos. Nenhum por mérito próprio. Eles não possuíam nada para poder sair da condenação que lhes era imposta, assim como nós. Todos esses que a Bíblia chama de heróis da fé, homens dos quais o mundo não era digno, foram salvos pela graça. Agora eu tenho uma notícia maravilhosa para você, que tem um ente da sua família que ainda não foi alcançado. O pior pecador, o mais depravado, pode ser alcançado por essa graça. Você deve se colocar na brecha de oração, você deve dar a ele um testemunho de transformação mesmo em Cristo Jesus. Isso não é passar a mão na cabeça, isso muitas vezes é pregar como João Batista: arrependa-se porque o machado está colocado à raiz. Mas você deve amá-lo, ou amá-la, né? E provar esse amor, orando, intercedendo, chorando, gemendo, para que o Senhor o alcance com essa maravilhosa graça. Ore, mas não se esqueça, viva como Cristo quer que você viva, para que eles vejam em você a glória de Deus. Esse seu parente que ainda não está convertido, você precisa dizer para ele: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ande como eu ando, porque eu ando da maneira que Cristo anda. Talvez tenha umas coisas que você precisa cortar da sua vida, algumas coisinhas que você tem feito, que você sabe
que pode causar, no mínimo, dúvida nessas pessoas que não conhecem a Jesus. Pensa nisso? Algumas coisinhas que você fala, algumas coisinhas que você faz, algumas coisinhas que você pensa, que estão deixando em dúvida essa pessoa que você tanto ama e que você quer ver em Cristo Jesus. Modifique o seu testemunho. Abdique-se das coisas que tragam dúvida. Porque amanhã você vai dizer: eu queria ver meu filho crente, mas você nunca andou com ele no caminho. Você apenas indicou que havia um caminho, mas a sua vida não está de acordo com aquilo que você prega. Isso é terrível. Faça aquilo que você deve fazer em Cristo Jesus, para que seus filhos, ou para que a pessoa que você quer que conheça Cristo Jesus, veja em você um procedimento correto. A palavra de Deus, no Salmo 40, ela fala justamente disso. Não precisa abrir lá não. Olha o que diz aqui: tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Essa deveria ser a minha vida e a sua vida em Cristo Jesus. Nós deveríamos exalar realmente o bom perfume de Cristo. Nós deveríamos estar fora do ditado de Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi falou: eu creio no seu Cristo, mas não no seu cristianismo. Um hinduísta, um apartado da graça, dando uma lição nos chamados crentes no Senhor Jesus. O que ele disse? Vocês têm um Cristo maravilhoso, mas vocês não são cristãos autênticos, porque vocês não refletem a glória de Cristo na vida de vocês, recebendo a pregação de um ímpio, que jogou muitos de joelhos no chão, pedindo a misericórdia de Deus, falando: transforma-me, porque realmente eu não sou transformado. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, que Deus modifique a sua vida, que Deus possa realmente fazer com que você seja um testemunho vivo da glória do Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia. Eu queria te convidar a abrir sua Bíblia. Eu gosto muito desse texto de 1 Coríntios 11, porque ele traz uma explanação muito fiel sobre a ceia do Senhor, a partir do versículo 23, 1 Coríntios 11. Queria convidar os nossos pastores, os nossos conselheiros, a nossa equipe de música, minha esposa, para que nós estivéssemos aqui à frente. Diz a palavra do Senhor em 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que os beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que o comerdes desse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Meus irmãos, agora você analisa a sua vida. Examine-se o homem a si mesmo. Eu queria convidar você que vai participar da ceia, que passou por essa reflexão. Eu queria convidar só você que vai participar a se colocar de pé, no nome de Jesus Cristo. Queria pedir para a pastora, então, abençoar aqui e consagrar esses elementos, para fazer a distribuição no nome de Jesus. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse momento tão especial,
pelo alimento da Tua palavra nas nossas vidas nessa noite. E, Senhor, que privilégio, Senhor Deus, sentar à mesa do Senhor. Que privilégio, Senhor Deus, fazer aquilo, a ordenança do Senhor, que o Senhor pediu que a gente viesse a fazer até que o Senhor venha. Lembrando, Senhor Deus, da sua morte, da sua ressurreição, do preço que o Senhor pagou ali naquela cruz por nós. Lembrando, Senhor, as nossas vidas, do que o Senhor fez. O Senhor foi moído, o Senhor foi transpassado, o Senhor foi ali machucado por mim e por cada um de nós aqui, para nos dar vida, e essa vida em abundância. E esse dia é o dia que nós celebramos, Senhor Deus. Celebramos, Senhor Deus, a redenção que o Senhor nos deu. Celebramos, Senhor Deus, a salvação que o Senhor conquistou. E esses elementos, Senhor Deus, é para nós lembrarmos, Senhor Deus, o Senhor é o pão vivo que desceu do céu. O Senhor é o pão vivo, o alimento das nossas vidas, Senhor Deus. O sangue vertido ali na cruz do Calvário para me dar vida. Senhor, nós consagramos esses pães, nós consagramos esse suco de uva ao Senhor e te agradecemos, Senhor, por esse privilégio, Senhor Deus, de assentar à mesa do Senhor até que o Senhor venha. Em nome precioso de Jesus. Amém? Foi o amor que pagou
Glória a Deus. Meus irmãos, olhe para dentro de você. Pense quão precioso foi o sacrifício de Jesus na cruz. Você não mereceu e nem eu. Mas mesmo assim Ele nos alcançou. Ele nos alcançou pela sua infinita graça e misericórdia. Ele nos alcançou apesar de nós estarmos perdidos nos nossos delitos e pecados. Ele nos deu vida juntamente com Ele. Nós estávamos mortos. E Ele foi e nos salvou. Esse sacrifício é precioso demais para nós tratarmos isso de qualquer maneira. Ele é precioso demais para nós durante a semana não trazermos a memória, olharmos para Cristo Jesus com os nossos olhos espirituais e sermos gratos por Ele ter morrido na cruz do Calvário. Meus irmãos, a eternidade sem Cristo é terrível. As pessoas brincam, fazem descaso para a palavra do Senhor, mas um dia elas estarão, queiram ou não, diante do Senhor, e não vão poder levar pai, não vão poder levar mãe, não vão poder levar advogado, não vão poder levar um político que eles conhecem, ninguém vai poder estar com ele, ele sozinho diante de Deus prestando contas, e ali não haverá tempo para arrependimento. O Senhor, Ele veio como Salvador, mas Ele voltará como reto juiz. Todo aquele que creu em vida no sangue precioso de Jesus é salvo. E quando ele comparecer perante o Senhor, vai ser para receber o prêmio do Senhor. E vai ser para receber: vinde benditos do meu Pai. Mas aqueles que comparecerem sem crerem em Cristo Jesus, eles até dirão: mas eu ia domingo na igreja, mas eu participava das reuniões de oração, mas eu fazia isso, eu fazia aquilo. E ele vai falar assim: olha, não vos conheço, vós que praticais a iniquidade, apartai-vos de mim, pelos séculos dos séculos, longe da minha verdade. Pensa nisso, a dor que vai ser. Não vai ser por um dia, nem por um ano, vai ser eternamente, porque há uma rebelião no coração deste homem sem Cristo, dessa mulher sem Cristo, e essa rebelião vai continuar sendo eterna. Porque aqui, onde havia oportunidade, o Espírito Santo, onde havia o Evangelho sendo anunciado, ele não quis Cristo Jesus, e agora não haverá mais tempo. Meus irmãos, quando o Senhor chamou os seus discípulos para preparar a última ceia, Ele queria justamente mostrar esse sacrifício precioso na cruz do Calvário, que estava se cumprindo tudo aquilo que Deus fez, a nova aliança seria concretizada na cruz do Calvário. E é interessante que ele, sentado com os seus discípulos, diz a palavra que ele pegou o pão, rasgou, deu aos seus discípulos e diz: comei todos vós, este é o meu corpo, que é dado em favor de muitos. Vamos comer do pão. Diz a palavra que, depois de haver encerrado, o Senhor também tomou do cálice. Ele deu aos seus discípulos e disse: este é o meu sangue, é o sangue da nova aliança, vertido em favor de muitos. O sangue que realmente tira o pecado do mundo. Jesus Cristo, o Cordeiro Santo, foi morto por mim e por você. Vamos tomar do cálice? Em nome de Jesus. Vou convidar o pastor Gerson a agradecer a Deus pelas vidas aqui presentes, abençoar a nossa semana, pedir a bênção do Senhor sobre a nossa semana, a bênção do Senhor sobre esse momento especial que nós tivemos, no nome de Jesus. Glória a Deus. Eterno Deus e soberano Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor Deus, pela tua palavra e essa oportunidade, Pai, de nos alimentar do Senhor nesse momento precioso, Pai,
de comer do pão e beber do cálice, ó Pai. Muito obrigado, Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor Deus. Obrigado por essa comunhão, Senhor Deus. Pai, nós entregamos as nossas vidas no Teu altar, para mais uma semana que se inicia, Senhor Deus, na presença do Senhor. Nós queremos declarar, Senhor Deus, a nossa dependência no Senhor, Pai. A cada segundo a nossa dependência no Senhor, Pai. No nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus, que o grande amor de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo de Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus. Vão na paz, que Deus abençoe. Amém.